março é o mês de alerta e prevenção ao câncer de cólon e reto, né? O câncer de intestino. É o mês azul marinho. E para falar sobre prevenção, números e importância de se procurar um especialista, nós convidamos aqui a doutora Juliana Florinda, que é oncologista. Prazer, muito bom tê-la aqui, né? Falar de um assunto tão importante. Bom dia. Bom dia, Lívia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Pois é, a gente fala sobre esse tipo, né, de câncer. Inclusive, a própria Preta Gil teve com câncer de intestino, né, serviu aí de exemplo para todo mundo. E quando se fala em diagnóstico, esses meses, né, que pontuam aí cada doença específica, é importante para as pessoas também começarem a se tocar de alguns sinais que podem já estar tendo, inclusive, mas não levam muito a sério, né? Alguns sintomas. No caso desse tipo de câncer, né? O que a pessoa tem que ficar alerta? Existem sinais que antecedem, digamos assim, ao aparecimento mesmo do câncer? Sim. O câncer de intestino, os sintomas que mais chamam a atenção são presença de sangue nas fezes. Sim. Esse sangue ele pode ser vermelho vivo ou ser fezes pretas, fezes enegrecidas. Muito escurecidas, exatamente, né? fezes assim, escuras mesmo, sabe? Porque seria o sangue digerido quando o tumor ele é um pouquinho mais para cima. Quando ele é mais para baixo, normalmente esse sangue ele é sangue vivo. Então, é um sintoma que tem que ter alerta, né? Muitas vezes se pensa, sangrou é hemorroida. Não necessariamente. Sim. Se o paciente está apresentando um sangue nas fezes, isso precisa ser investigado. O quanto antes, né? O quanto antes. Dores no abdômen, dores na barriga que não melhoram. Intestino que muda o padrão. Por exemplo, aquele paciente que todos os dias ele evacua certinho. Sim. Aí ele começa a ficar com o intestino preso. Dias sem ir ao banheiro. 2, 3, 4 dias sem ir ao banheiro, aí vai. Aí depois de novo mais uns 4 dias sem ir ao banheiro, aí vai. É uma coisa que tem que chamar a atenção. Sim. E o contrário também, uma diarreia que não melhora. Diarreia que não está melhorando, também precisa ser investigado. Mudança no formato das fezes. Às vezes as fezes mais afiladas. Sim, foi até um dos sintomas da própria Preta, que ela falou, isso aí é aquela coisa muito, como se tivesse achatado, né? Exatamente, porque o tumor dela era mais no finalzinho mesmo, então as fezes já estão formadas. Aí quando vai passando, que tem alguma coisa obstruindo ali, né, que já tá, o canal já está estreito, as fezes mudam o seu formato, fica afilado. Sim. Então é uma coisa que tem que chamar a atenção. Perda de peso sem explicação. Paciente que não está fazendo dieta, está comendo tudo certinho e está perdendo peso, isso tem que ser investigado. Faz um exame de sangue e de repente apareceu uma anemia ali. Essa anemia pode ser um sinal de algum tumor no todo o trato gastrointestinal, que pode ser esôfago, estômago, intestino delgado ou intestino grosso, que é o cólon. Que precisa ser investigado, porque às vezes tem alguma coisa só babando sangue, que quando faz o exame de sangue é que ele consegue ver que está com anemia, mas não consegue enxergar aquele sangramento, entendeu? De tão pequenininho que é. Então esses são os principais sinais que levam a gente a desconfiar e precisa ser investigado. E isso atinge homens e mulheres de uma forma parecida? A questão da idade também tem alguma diferença, alguma importância nesses casos? Em relação a homens e mulheres, é de forma parecida. É tanto que o câncer de intestino, ele é o segundo mais comum entre as mulheres. Olha. Eu sempre gosto de falar, né, porque se a gente perguntar a 10 mulheres, qual o primeiro câncer mais comum? Câncer de mama, né? Câncer de mama, né? Aí se a gente perguntar qual o segundo mais comum? Ninguém sabe, A maioria vai dizer colo de útero, que é o que a gente escuta mais, mas não é. É intestino. Nossa. A mesma coisa acontece em homens. O primeiro mais comum em homens é câncer de próstata. Sim. O segundo mais comum é o câncer de intestino. Ou seja, é mais comum do que a gente imagina. Exatamente. Então a gente precisa conversar sobre isso, entendeu? A gente precisa, esse espaço que vocês abrem para a gente conversar, para a gente trazer essa informação é extremamente importante. Porque eu digo sempre que informação, conhecimento é poder, né? Se o paciente ele tem o conhecimento, ele vai saber o que desconfiar. E para câncer de intestino tem uma coisa que é super importante a gente falar, que é um tipo de tumor que existe rastreamento. O que é rastreamento? É quando o paciente não tem nenhum sintoma e ele vai fazer um exame para investigar se tem um tumor em estágio inicial. Ou seja, já consegue ver, se antecipar a doença realmente se desenvolver. Como a gente faz para a mama, que a gente faz a mamografia. Sim. Câncer de intestino está recomendado para homens e mulheres a partir dos 45 anos de idade fazerem uma colonoscopia. Se tiver tudo normal, essa colonoscopia ela pode ser repetida após 5 ou 10 anos. Então é um exame que não precisa ficar fazendo todo ano, mas é importante que se faça.
Você questionou sobre a idade. Sim. A partir dos 45, dos 50 anos, vai aumentando a chance de ter. Abaixo dos 50 é bem mais raro. Sim. Então, por isso que a colonoscopia ela é indicada a partir dos 45 anos. E tem uma coisa ainda mais importante fazer a colonoscopia. É que você pode detectar alguns nódulos antes deles virarem câncer. Olha, e você tira pela colonoscopia. E aquele paciente não vai ter um câncer, entendeu? Exatamente, é muito melhor do que você deixar protelado, né? Quando já tiver, por exemplo, com os sintomas, é o caso que o câncer já está instalado ali, né? Exatamente. Para quem está nos ouvindo, né? Se você tem mais de 45 anos, vai no ginecologista, ou vai no cardiologista, ou vai num clínico, lembra de dizer, eu ouvi na televisão que precisa fazer uma colonoscopia, né? Pede para mim, sabe? E exame. Por mais que demore, tem paciente, doutora, demora 3, 4 meses para conseguir esse exame. Ok, mas você não está sentindo nada, é um exame de rastreamento, deixa lá, marca, e vai chegar a sua vez, né? Vai, e assim, essa questão de câncer, muitas vezes as pessoas falam, será que eu tenho como me prevenir de ter um câncer? A gente sabe que muitos deles a gente não sabe ainda como começa ao certo, né? Como é que essa célula se transforma realmente numa célula cancerígena. No caso desse tipo de câncer, já se sabe algo a mais? A questão, por exemplo, de hereditariedade também influi diretamente? Ou a alimentação, ou como a gente vive também contribui? A hereditariedade influi, mas é em uma porcentagem pequena. Aproximadamente 10 a 15% dos cânceres de intestino, eles são hereditários. Sim. É uma alteração do DNA que passou de pai para filho. Sim. E aumentou a chance de ter aquele câncer. Que também não necessariamente a pessoa vai ter, né? Por exemplo, um filho. Depende da alteração que dá. Sim. Tem alguns que têm mais chance, tem outros que têm menos. Ah. Mas é a menor parcela, 10 a 15% que a gente encontra essa alteração. A grande maioria não vai ter essa alteração no DNA que nasceu com ela. Então, a gente sabe hoje em dia que o câncer de intestino está muito relacionado a hábitos de vida, né? Hábitos alimentares. A gente tem que tentar comer cada vez mais saudável, recuperar aquela alimentação dos nossos avós. Sim, né? Comida de verdade. Comida de verdade, né? Descascar mais e desembalar menos. Cada vez mais tentar ter alimentação saudável, evitar comidas industrializadas. Não é que você não vai comer nunca, mas que isso não faça parte da sua rotina. Tão comum. Exatamente. Esses alimentos, por exemplo, muito processados, ultraprocessados, né, os fast foods, todo mundo fala, cuidado, porque tem realmente alguma característica ali que é cancerígena, né, e isso existe, então isso é real. Existe, isso é real, isso está bem estabelecido, né. A questão da alimentação, dos hábitos alimentares, o sedentarismo, é outra coisa que está relacionado. Você conseguir, isso não só para câncer de intestino, tá, pessoal? Para diversos tipos de cânceres. A gente tem relação do sedentarismo e dos hábitos alimentares com diversos outros tipos. O cigarro ele está relacionado não só com câncer de pulmão, que é o que é mais famoso, né? Diversos tipos de cânceres, eles estão relacionados com o hábito de fumar. Bebida em excesso, bebida alcoólica em excesso é outra coisa que está relacionada. O próprio consumo em excesso de carne vermelha. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que por semana coma-se de 400 a 500 gramas de carne vermelha por semana. Tem gente que come no dia, né? Inclusive algumas dietas são até baseadas, né? Vou comer só verdura, que legume e carne, né? Vermelha, que é para ter a proteína. Então isso tem que prestar atenção. Troca essa carne vermelha por uma carne branca, por um peixe, um frango, uma coisa mais leve aí. Porque a carne vermelha em excesso, ela está relacionada com o aumento do câncer de intestino. Gente, é tanto detalhe, né? Tanta coisa que a gente vai vendo aqui. Quem estuda, quem está ali também no meio e pode passar essa informação para a gente, é algo assim que faz toda a diferença. Aqui no Rio Grande do Norte os números são parecidos em relação ao resto do Brasil? Tem aumentado em relação a esse tipo de câncer? Está assustando, digamos, um aumento? Ele se mantém nessa posição de segundo mais comum, né? O câncer de intestino, mas o que chama a atenção... Novos casos? É que ele está antecipando um pouco a idade. A gente tem visto mais em pacientes mais jovens, entre os 40 e 50 anos, que era uma coisa que há 10 anos atrás a gente via bem menos. Não acontecia, né? E muito provavelmente isso está relacionado à alimentação, hábitos, né? Quando a gente olha os alimentos, a nossa geração foi uma geração que a gente teve acesso muito fácil aos fast foods, a refrigerante, a industrializados, que os nossos pais já não tiveram tanto acesso. Né? Então, a nossa geração, que agora estamos entre os 40, 50 anos, a gente teve acesso a isso e agora vai meio que na pagando infância, esse né? Eu falo, preço, antigamente né? os colégios era um risole mais um refrigerante, R$1. Era super e todo mundo comia. acessível, prático, né?
Hoje em dia as pessoas estão com mais consciência. As próprias escolas, elas estão cuidando da alimentação. Mais, exatamente. Né, algumas coisas não podem ser vendidas na cantina da escola. Hoje em dia está tendo mais cuidado. Naquela época a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Exatamente, até por isso, essa questão de reverter, né, esses hábitos que eram tão comuns, né, hoje em dia, mais do que nunca, a gente sabe aí da importância para a gente ter uma saúde, para a gente evitar câncer e vários outros tipos de doenças, como a obesidade, que também é o desafio aí mundial, né? Não é brincadeira. Então, gente, tá aí o mês de março para chamar a atenção em relação a esse assunto. Vai lá, procura o seu médico, pede o exame, né? Nem que for algo preventivo, como a gente viu, dá para rastrear e é importante que a gente tenha essa consciência, né, doutora? Muito obrigada, viu? Obrigada a você mais uma vez pela oportunidade. Quem está nos ouvindo, que tem 45 anos ou mais, tenta fazer a colonoscopia, fala para a mãe, fala para o pai, fala para a tia, fala para o vizinho. Vamos espalhar essa informação, que ela é muito importante e ela pode salvar vidas. E isso é que importa, né? Que a gente tem que colocar na mente. Obrigada, viu? Bom trabalho e volte sempre.